vídeo no nosso canal da Onda Postos de Exagero pra você que está acompanhando essa primeira temporada sobre os 7 pecados capitais. E hoje a gente vai falar sobre o último deles, o último episódio, a preguiça. Será que a preguiça seria o melhor dos 7 pecados porque te impede de cometer todos os outros? Será? P.O., meu amigo, meu querido! Você é uma pessoa preguiçosa? Oi, Amanda! Oi, pessoal! Gente, eu confesso que eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu tô aqui em homenagem à preguiça. Ai, tô trabalhado no look do pijama. Todo pijaminha, uma coisa bem assim, tranquila. Pra fazer esse programa de hoje. Mas, Amanda, antes de apresentar o nosso entrevistado maravilhoso, avisar o pessoal pra continuar, gente, curtindo a gente, entrando já no YouTube da Onda Postos, não esquecendo de seguir aí, de ativar o sininho das notificações, porque hoje o assunto é preguiça. E agora vou apresentar ele. Vamos, quem é o nosso convidado Gente, de hoje? Ele é psicólogo, ele é palestrante e também é idealizador de um podcast chamado Educação Emocional, gente. Estamos hoje com ele, Daniel Furtado. Bem-vindo! Seja bem-vindo, Daniel Furtado! P.O., Amanda, que prazer estar aqui com vocês, ó. E um tema, ele é positivo ou negativo? Eu fiquei pensando assim, será que eles me chamaram pra falar sobre preguiça porque eles me acham preguiçosos? Será gente, que é por isso? Gente, juro que não teve essa intenção, tá, Daniel? De chamar ninguém de preguiçoso, mas já aproveitando esse gancho, quando a gente fala sobre a preguiça, né, e sobre os 7 pecados capitais, isso significa que todo mundo tem, em maior ou menor medida. E aí, quando a gente fala sobre a preguiça, você também é uma pessoa preguiçosa, sim ou não? Eu sou bastante, porque eu sou taurina, gente. Gosto de dormir, que vocês não sabem. Ai, eu sou muito preguiçoso também. Ai, meu Deus! E aí, eu acho Daniel? que a preguiça, ela pertence a todos nós, né? A preguiça é um comportamento, né? Tanto é que quando a gente vai falar dos 7 pecados, ou a gente pode olhar para a preguiça e os 7 pecados, né? Como quase como um código de conduta, né? O que não se deve fazer. Né? Então, lá na Idade Média, eles pensaram, né? Alguém pegou e foi lá e falou assim: olha, não devemos fazer isso, não devemos fazer aquilo, não podemos. Então, a preguiça, como os outros pecados, é um comportamento humano e que todos nós temos. Mas aí a questão é o quanto ela é desejável, o quanto ela é aceitável, qual é o limite, né? Entre a preguiça e o total workaholic, o desempenho o tempo todo. Eu acho que são faces da mesma moeda. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Tomar pra si esse rótulo, será que me acham preguiçoso? Isso é pejorativo? A pessoa tem o direito de se sentir mal por isso? De você chegar e afirmar pra alguém, tá me chamando de preguiçoso. Isso é pejorativo? É negativo pra quem ouve isso? Depende, né? Como você recebe, né? Se me chamam, às vezes, de você é preguiçoso, mas você dá resultado nas tuas atividades, no teu lazer, eu falo assim, nossa, eu sou o preguiçoso inteligente, porque eu rapidamente encontro solução para as coisas. Mas eu preciso da preguiça, né? Domenico De Masi, que é um filósofo italiano, em 2000, no começo dos anos 2000, ele escreveu um livro chamado O Ócio Criativo. Olha só a importância do ócio criativo. Numa sociedade em que o desempenho é muito importante, especialmente nas profissões mentais que precisam elaborar, o jornalismo, a psicologia, as profissões que elaboram criatividade, ela precisa de um tempo para absorver, um tempo para elaborar tudo aquilo que ela está aprendendo. Então, nesse sentido, hoje, nos anos 2000, no século XX, no século XXI, a gente compreendeu que a gente não é que a sociedade do desempenho, aquela lá do século XVI, XVII, onde a gente tinha que produzir o tempo todo, isso está levando a gente para um desgaste, uma exaustão de forma geral. Né? Nas palestras que eu dou, né, eu tenho feito a seguinte pergunta: você está cansado? Quem é que não tá cansado, né? Ai, nossa, eu tô muito cansada. Nossa! Eu já queria dormir agora. Não, tô brincando, porque esse programa me motiva. Mas, quando a gente fala desse ócio criativo, é isso que eu te falo, né? Porque por mais que você sente prazer em trabalhar,
que você gosta daquilo, mas o seu corpo já não aguenta, a sua cabeça já não aguenta mais. Você já deixa de ser uma produção positiva, né? Sim. E você começa a fazer tudo, né, no automático. E como que isso desenvolve para nossa vida? Porque aí a gente já entra no automático, você não consegue ser criativo, ter novas ideias, fazer diferente. E realmente, quando você fala sobre o ócio criativo, ele é necessário, mas cada vez mais as empresas, né, e as pessoas, elas querem dar o melhor de si. Como que a gente encontra esse equilíbrio? Porque aí as pessoas trabalham, né? Eu falo de grandes empresas, multinacionais e tudo mais. 15 horas, 18 horas. Não tá ali, 24 horas. 24 horas. horas por dia, 48 horas por dia. Como que você vai ter tempo para ter esse ócio criativo, para pensar, né? Aí até que você tem um burnout, que também é tão falado hoje em dia, né? Eu acho que a gente tem que pensar um pouco no processo histórico mesmo da humanidade, como ela tem se desenvolvido. Ali a gente vem, como depois da Revolução Industrial, o capitalismo, ele vem numa sociedade do desempenho, que ela prega a ideia de que a gente tem que estar produzindo o tempo todo. Produtor. Então, aí a gente vem aquela coisa, né? Não podemos ser preguiçosos, porque ser preguiçoso, ou você tá no ócio, você tá sendo uma pessoa que tá se encostando em alguém. E isso não é bacana, isso não é legal. Só que a gente vai nessa crença, então, do desempenho, do multitasking, que podemos tudo o tempo todo, tá levando as pessoas à exaustão. Por isso que eu disse, a gente pergunta para as pessoas, de nosso cotidiano, tá todo mundo muito cansado por N atividades. É filho, é trabalho, são as relações profissionais, as relações pessoais, todas cada vez mais entrando na nossa vida, hoje pelo celular, né? A gente não tem mais tempo, né? Antigamente a gente podia não atender o telefone, hoje não. Hoje a gente tem lá, ele acha a gente, as pessoas nos acham o tempo todo e exige uma resposta rápida. Por outro lado, a gente também vai se colocando nessa posição de responder rápido, porque se você ficar lá de boa, pegar um tempo para ficar sem fazer nada, vem o sentimento de culpa. Eu não estou sendo produtivo. Então, o que está acontecendo? A gente está num dilema. Qual é o ponto de equilíbrio? Ai, nossa, tô morrendo. Existe esse equilíbrio, gente? Como que porque eu faz? queria muito saber. Ô, Daniel, porque ajuda eu nós. vivo tendo sentimentos de culpa, gente. Eu também. Quando eu não tô produzindo alguma coisa, ou então pesquisando alguma coisa para produzir, mesmo que seja bem pra frente, eu já me sinto mal. Eu já falo, caramba, tô aqui pagando tempo, passando negócio e não tô fazendo nada, e tem um outro lá fazendo, entendeu? Mas isso, na minha construção pessoal, vem desde a época da escola. Não sei se com você foi assim, Amanda. Hoje, nas escolas, os alunos, principalmente para quem encara o ensino médio, o terceiro ano, eles sentem essa obrigação de produzir sem parar, de forma desenfreada. Porque quando eu estudava, tinha até aquela história. Se você não estudar, não dar o máximo de si… Você não vai ter futuro, você não vai ter vida. futuro. Pensa que vai ter um japonês, entendeu? Sentado na tua frente, no vestibular. Ai, mãe. E como a gente cresce dessa forma, né? E acelerar desse jeito… A gente tá caminhando pra ser uma pessoa, um adulto frustrado, de certa forma, por causa disso. Sim. E ao mesmo tempo, além de… Não é que a gente tá sendo criado pra ser um adulto frustrado, mas a gente é muito cobrado. E a gente vai se frustrando, porque a gente não dá conta de tudo, né? A gente está sendo criado de uma maneira que vai nos levar à frustração. Sim. Eu gosto de chamar isso que você falou, dessa construção, desde criança ou adolescente, em busca de uma profissão para ganhar dinheiro, é uma agenda social. Todo mundo tem que existir para produzir. É verdade. E aí aquela pessoa que pega a tarde para descansar ou pega uma viagem durante a semana, eu lembro de uma pessoa que eu atendi no consultório, um empresário. Ele gostava muito de andar de moto, de fazer trilha, né? E ele falava, Daniel, eu tenho vergonha de passar na cidade com a minha moto durante a semana. Porque vão achar que eu sou vagabundo. Todo mundo, você não tá trabalhando, não, querido? Aí a gente foi trabalhar isso que você comentou sobre qual é o limite, né? Como a gente está falando de emoções, de sentimentos, de sensações, isso é muito pessoal. Cada um de nós tem que encontrar, né, a sua verdade, daí a importância do autoconhecimento, para eu saber até que ponto eu posso parar. Não, eu vou andar de trilha. Não importa que é quarta-feira, 2 horas da tarde. Mas domingo, 1 hora da tarde, eu tô lá trabalhando, tô respondendo e-mail, tô respondendo mensagem. Por que na quarta-feira eu não posso ir no cinema?
né? Eu tenho que produzir, mas eu tenho que olhar não a quantidade de trabalho, mas sim o resultado que o meu desempenho está trazendo para a minha atividade. Tem atividades que elas são absolutamente necessárias, um cérebro descansado. Só vocês pegarem, né? Quantas ideias que a gente tem no momento de relaxamento. Quantas soluções que você já teve na hora do banho, à noite, no salão, né? Você tá lá e você fala, nossa, olha só como eu vou resolver. Você tá no teu momento de relaxamento. É quando as informações lá no cérebro estão trabalhando, buscando a informação, aí ela se assenta, daí você fala, nossa, é assim que eu vou resolver. Então o relaxamento, o ócio criativo, essa preguiça, vamos chamar utilitária, né? Isso, não é a procrastinação, que a procrastinação sim não é uma coisa bacana, que é ficar empurrando, né? A preguiça e a procrastinação são primas próximas, né? Uma gosta de andar com a outra ali. Só que uma é meio mau elemento, a procrastinação, né? Aí ela empurra a coisa para frente e muitas vezes a pessoa não consegue realizar um trabalho bem feito. Mas o ócio criativo, essa preguiça positiva, eu vou chamar assim, ela é necessária para a gente elaborar resposta, criar, ter ideias, o nosso lado criativo ser aguçado. E a gente entender também qual é esse momento, né? Olha, hoje eu não tô rendendo, não tô entregando o que precisa ser entregue. Então, a gente fazer esse autoconhecimento mesmo, né? De entender qual que é seu momento. Mas e pra quem tem uma vida agitada, que na maioria das pessoas que acompanham a gente somos trabalhadores brasileiros, né? Temos horário pra cumprir, uma vida aí pra acontecer. Como que a gente vai trazendo essa questão, né? Porque também eu falo que a preguiça, pelo lado negativo, que ela vai te paralisar. Você não vai fazer nada, você não vai entregar nada. E esse ócio criativo, ele vai te trazer um pouco mais de movimento, de novas ideias, de pensar no diferente, né? Como que a gente acha esse equilíbrio, Você sabe que você estava falando? Eu acho que a gente pode trazer uma palavrinha para nossa conversa que diz respeito à motivação. Quando a gente está motivado, a gente não tem preguiça, já percebeu? Verdade. Você passa final de semana, quando você tem ali um trabalho maior que seja, mas se você está motivado, envolvido, comprometido, não é um problema. Aí a questão é, como é que eu me motivo? Aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, quais são os meus motivos? Sim. Quando eu entendo os meus motivos, né, eu consigo seguir e fazer o que tem que ser feito, porque eu tenho motivos para realizar aquela atividade, aquele trabalho, aquela viagem, seja lá o que for. Hoje, por exemplo, o dia, né, a gente está aqui, o dia já rendeu bastante, né, a gente já trabalhou, mas quando eu recebo a mensagem de vocês, pô, Daniel, vem participar aqui, eu fiquei super motivado, porque é gostoso o papo e vim aqui. Então, a gente tem um motivo. Então, a pergunta que a gente tem que responder é essa, né? Qual é o seu motivo? E aí a tua atividade deixa de ser um terror e passa a ser um prazer. E aí você vai deixar de ter preguiça, né? Você vai levantar e vai, filho, vamos fazer o que tem que ser. Você vai correr atrás com gosto, você não vai deixar nada pra trás. Tô pensando na minha casa de milhões daqui a alguns anos, então vamos trabalhar, né, amor? É isso aí. E aí você vai encontrar estratégias para conseguir chegar no teu sonho, seja ele qual for. Mas ele necessariamente seu, é individual. E aí por isso que você tem que saber qual é o teu sonho pessoal, a sua meta, seu propósito, seja lá o nome que você der para isso. E tem que tomar cuidado para não ficar sendo influenciado pelo mundo externo. Aquilo que os outros estão dizendo que a gente tem que fazer, né? O que tira a gente da inércia são as nossas razões, os nossos quereres. É atrás dele que a gente precisa correr. E essa questão também, falando de trabalho, também falando de preguiça, a gente passou por um momento conturbado nos últimos 2 anos, que foi essa questão da pandemia. Muita gente precisou recorrer a formas alternativas de trabalho para continuar trabalhando e produzindo. E uma delas, que até hoje tem vigorado bastante, a gente vê que tem continuado crescendo muito, é o home office. Mas o home office, de certa forma, pode deixar o trabalhador preguiçoso? Home office é um perigo, né? Não, e porque o home office tá todo mundo assim, nossa, eu tô amando não ter interação com as pessoas. Gente, eu detesto home office. Eu gosto de trabalhar assim, de poder trabalhar deitado, sentado, ou um pouco mais confortável do que eu já fui trabalhando antes. De ir no local. Ai, já me deixa assim, ó. Mas vou encostar facilita e vou a vida dormir. pra algumas pessoas. Eu falo que tem dividido cada vez mais opiniões, né? Mas e aí o home office? Porque aí todo mundo tá lá de pijama, trabalhando, Pois assim, é. ó, pleno. Você sabe que quando eu vou conversar com adolescentes sobre carreira, profissão,
eu pego e falo assim para eles, vamos mudar o foco. Em vez de a gente falar do trabalho, vamos falar antes sobre estilo de vida. Vamos falar da maneira que é confortável, que você gosta de ser. Por exemplo, o home office não era uma realidade para mim e por causa da pandemia virou e passou a ser metade da minha semana. Passou a gostar. Passou a gostar e eu vi que eu sou muito produtivo. E aí a gente investiu no escritório em casa, equipamos mais o escritório. E aí a gente fez uma coisa, a gente separou o escritório da casa. Porque a geladeira é uma tentação, a televisão é uma tentação, tudo vira uma tentação. Então você tem que ter essa mentalidade que você está em casa, mas que você está ali no seu horário de trabalho. E aí, de novo, vem os motivos, o seu comprometimento. É você estar envolvido com aquilo que você tem que fazer. E aí eu sugiro, né, que de manhã você tem home office, mas troca de roupa, toma um banho, escova o dente, né? Vai lá. Pro teu cérebro entender que você tá indo para uma outra atividade, né, na tua vida, do teu dia, e que ali precisa, que você tá exercendo a sua atividade profissional. E avisa todo mundo da casa. Gente, eu tô em casa, mas eu tô trabalhando. Né? Porque o pessoal acha, né, que você tá em casa, que você tá à toa, que né? É o marido, a esposa querendo o tempo inteiro que te vê ali. É aquele negócio, né? Meu amor, não vai dar muito certo. Gente, segue o canal, ativa o sininho. Sininho, agora é meu sininho. Dá seu bordãozinho. Ativa o nosso sininho e manda suas perguntas. Fala aí sobre novos temas que você quer acompanhar aqui no podcast Exagero. Hoje com o Daniel Furtado, ele que é psicólogo e tá aqui batendo um papo com a gente sobre a preguiça. Exatamente. Olha, eu tô falando questão de preguiça aqui pra me entender melhor. Ele pontuou assim que a preguiça com a procrastinação são primas, né? E uma é má influência. Por que procrastinar é tão assim pejorativo? É a má influência da preguiça? Eu penso que a procrastinação é aquilo que não deixa a gente realizar o que precisa ser feito. A gente fica encontrando desculpas verdadeiras. Eu gosto desse termo. É verdade que eu tenho outras atividades, é verdade que eu tenho coisa para fazer, é verdade que tinha trânsito, é verdade que eu tinha outros compromissos, mas só é uma desculpa para não fazer o que tem que fazer. Ou seja, isso é coisa de sem vergonha. Popularmente a gente diz dessa maneira, mas tecnicamente a gente vai falar que essa pessoa está empurrando com a barriga. Isso não vai chegar uma hora que não vai dar certo, porque você vai acabar fazendo um trabalho ou uma atividade, seja lá qual for, correndo às pressas só para entregar e vai sair um trabalho mal feito. Né? A sua atividade que você tem que fazer, ela vai sair mais ou menos. E quem está recebendo, né? Seja às vezes, né? A gente está falando muito do trabalho, mas na criação de filhos. Eu tenho que, na hora que eu estou com os meus filhos, eu tenho que estar lá por inteiro. Eu não tenho que estar lá e no celular resolvendo coisa da empresa. Eu tenho que estar lá e brincar, andar de bicicleta, correr. Eu tenho que estar envolvido com a atividade. Quando eu estou cozinhando, eu gosto muito de cozinhar, eu tenho que estar lá cozinhando para sair uma comida bem feita, para não salgar. Então, acho que uma coisa que a gente pode trazer para esse papo também é o foco, é você entender que para você atingir um determinado objetivo, você precisa dos seus motivos, se comprometer e ter foco, que é o quê? Você entrar num estado de flow, né? Um estado de total relacionamento com aquilo que você está fazendo. E a procrastinação é inimiga desse estado, né? A procrastinação você fica arrumando desculpas para não fazer. E são só desculpas verdadeiras. E falando ainda sobre a procrastinação, Daniel, a gente vê principalmente hoje em dia, né, a juventude, e é uma das palavras mais procuradas aí no Google, né, das mais acessadas, como parar de procrastinar, principalmente no Instagram. Tem 50.997 coach falando disso e tudo mais. Verdade. E que a gente pode falar sobre essa questão da procrastinação com a maturidade, né? Porque muitas vezes, principalmente a juventude, a gente quer fazer tudo que seja legal, gostoso. Olha eu me colocando como jovem, 15 anos, bebê. Eu falo muito isso. 15 anos de experiência que ela tem. Eu gosto da questão do prazer, né? E aí, muitas vezes na vida, a gente tá ligado a querer fazer tudo que é prazeroso, a querer fazer tudo que é legal, a querer fazer tudo que é divertido. E aí, a gente vai procrastinando as coisas que tem que ser feitas. Ali o trabalho, o estudo e tudo mais, né? E aí, isso seria imaturidade?
Seria preguiça? Como que a gente começa a trabalhar isso da melhor forma? Que você falou uma frase aqui que eu adorei, que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Mas até a água bater na bunda, começa a demorar um pouquinho? Você tem razão. Quando você fala, eu acho que assim, sempre é uma trama de emoções, sensações que levam a gente a se comportar de uma determinada maneira. O que a gente precisa ter em mente é que tudo vira hábito. Então, por exemplo, ter preguiça, procrastinar, é uma questão de hábito. Você ser uma pessoa que desempenha, que faz o que tem que ser feito, é uma questão de hábito. E eu falo para vocês, eu não sou fã de academia, eu não sou fã de atividade física, mas eu sei que para mim a saúde é importante. Então eu vou ali e começo a colocar na minha rotina do dia a dia, na minha agenda, um tempo para cuidar da minha saúde. Eu gosto muito de ler, então eu preciso colocar dentro da minha agenda um tempo de leitura. E os jovens, as crianças, os adolescentes, eles seguem muito as referências que ele tem. Nessa nossa sociedade de desempenho, chegar nas redes sociais, que é 15 segundos, 30 segundos, tudo tem que ser rápido. Tudo é fast o tempo todo. A gente tem vivido uma vida fast, rápido o tempo todo, como se fosse essa rapidez fosse sinônimo de resultado. Na verdade, ela é sinônimo de ansiedade. Nossa, sinônimo de péssimos resultados. Eu fiquei com cada cara rápido, horrível. Não dá tempo de fazer nada, não chega lá. E olha só, e atinge essa parte também, a questão sexual, porque ela fica pensando, de novo, no desempenho. Eu tenho que desempenhar, eu tenho que ir lá e ficar tanto tempo. E chega na hora H, não é nada daquilo. Não é nada daquilo. Ou seja, frustração. Coitado. Então a gente precisa aprender a lidar com esse equilíbrio que a gente tem que encontrar. A nossa vida tem muitas áreas. Então eu tenho que ser pai, eu tenho que ser esposa, eu tenho que ser filho, eu tenho que ser irmão, eu tenho que cuidar das finanças, eu tenho que cuidar do trabalho, eu tenho que cuidar da minha espiritualidade, eu tenho que cuidar da minha saúde física, da minha saúde mental. Olha quantos nós somos o tempo todo. Só que a gente vai ter de encontrar um jeito de reequilibrar essa maneira de viver, porque do jeito que a gente está vivendo só na base do desempenho, a gente está adoecendo. A gente está vivendo uma pandemia de ansiedade, de depressão, que está tudo atrelado a frustrações que a pessoa não está atingindo aos objetivos ou uma cobrança desenfreada que a gente não está aguentando. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais se sentindo oprimidas. E essa opressão está adoecendo as pessoas mentalmente. Então a gente conclui, Daniel, que hoje em dia, né, eu falo que devido historicamente aí falando, os filósofos, né, a gente poderia dizer que eles eram grandes preguiçosos porque eles ficavam pensando, escrevendo o tempo todo, porque você tem que ter, né, criatividade ali para escrever. Depois desse capitalismo, a indústria e tudo mais, a questão da produção, hoje a gente é pau na máquina. E aí, né, como que a gente vai para as próximas gerações encontrando esse equilíbrio, né? Você acha que cada vez mais os novos filósofos que vêm estudando sobre a questão e falando muito sobre o ócio criativo, encontrar esse meio termo pra gente olhar pra preguiça de uma forma saudável, a gente vai chegar lá? E eu acho que é assim, viver uma eterna angústia. A gente está sempre angustiado, sempre esperando alguma coisa. E a gente vai... Nunca melhora? A gente nunca sara! A gente melhora à medida que a gente amadurece e aprende a lidar com o que a vida nos oferece. Mas aí a gente apanha muito pra chegar lá, né? Mas todo mundo apanha, né? A vida me ofereceu cada coisa, menino, Daniel. Cada tapa na cara. Só ladeira abaixo. Esse lugar com borboletinhas voando, passarinhos cantando, eles de fato não existem. O que existe é a realidade. Não tem unicórnio? Então, não tem. Ai, não neste planeta. Que tristeza. Não nessa dimensão, né? Talvez no metaverso exista, né? A gente precisa aprender a lidar com o que a vida vai apresentando, porque eu digo que a consciência da realidade é a melhor ferramenta que a gente pode ter. Porque quando eu estou no real, eu faço o que precisa ser feito a partir do real, não do imaginário. E a gente está encontrando muita gente vivendo no imaginário. E se acontecesse, e quando for, e existindo de uma maneira em que não vai levar lá para lugar nenhum.
E vai levar para onde? De novo, para frustração, angústia, mágoa, tristeza, para emoções negativas. O real não. Quando eu estou comigo, eu dimensiono bem quem eu sou, minha capacidade, minha potência e sei lidar com o que a vida apresenta. E vamos lá, vamos ser felizes com essa realidade que a gente tem. Daniel, e como eu consigo lidar com todos esses campos da minha vida sem sentir preguiça deles? Eu acho que assim, você sabe que tem uma palavrinha que eu gosto muito? Auto-perdão. É a gente saber que a gente não dá conta o tempo todo. É a gente saber e reconhecer as nossas fragilidades. Eu não tenho a menor intenção de ser o melhor o tempo todo. Eu tenho a intenção de me esforçar o tempo todo. E ainda assim vai ter uma hora que eu vou falar, nossa, eu vou dar uma paradinha, não tem problema nenhum. Posso parar para um café? Tá tudo bem, então, se por acaso quiser desligar, a gente quiser desligar, tá tudo bem. Tá se tudo por bem, algum claro. momento eu Respeitar senti a o seu necessidade momento, né? de ficar mais em paz e sentir essa preguiça positiva. Eu acho que a gente tem que dar até um passo a mais, a gente colocar isso na presença do nosso cotidiano. É o dormir um pouco ali à tarde, aquela siesta, tirar um descanso e tal. Para quem trabalha em áreas que a criatividade é muito exigida, o cérebro ele tá, nas atividades criativas, ele é muito cansativo. Quando você tem uma atividade que é cansativa fisicamente, uma boa noite de sono resolve. Agora passa no escritório pensando, escrevendo pauta, escrevendo matéria, entrevistando, pensando. Chega no final do dia, você está estragado, né? Aí você precisa do quê? Você precisa de um tempo para você, né? Então vai se cuidar, vai no salão, vai nas termas, toma um banho gostoso, viaja, passeia. Eu acho que as leis trabalhistas precisam ser revistas agora. Tem que ter momento de preguiça nas leis Na nossa trabalhistas. vida, Em né? negrito, lá bem grifado, forte, pra gente conseguir ver. Não é, ô P.O. Agora, Daniel, a gente falando outra questão, né, que é uma das palavras mais comentadas, hashtag preguiça de você. Tipo, das pessoas que a gente fica, ai, que preguiça dessa pessoa. O ranço. Você já vê ranço dessa pessoa, ai, que preguiça. E aí, né, ter preguiça das pessoas também, isso é bom, né? Porque a preguiça de gente é ótimo, que é tipo assim, ó, não quero contato com essa pessoa, você entender isso e, ai, preguiça. A preguiça te evita de e ter não te ira com incomoda outra pessoa. de matar a pessoa. E aí, trazendo pra essa questão de pessoas mesmo, né? De relação pessoal. Eu vou dizer para vocês que eu acho que 90% das pessoas que procuram consultório de terapia, lá consultório psicológico, está relacionado a relacionamento. A preguiça de... A preguiça gente. de relacionamento, a conflitos no relacionamento, é o chefe com o funcionário, é amigo com amiga, é marido e mulher, namorado. Relacionamento, a gente vive relacionamento o tempo todo. Nós somos seres gregários, a gente precisa um do outro. E de vez em quando as coisas não batem, não funcionam. Aí dá preguiça. E tem gente que ultimamente tem dado muita preguiça na gente. E quando a gente tem essa preguiça que vocês estão falando, né? Eu acho que assim, a gente tem que se afastar com quem não combina com a gente mesmo. Eu acho que a gente tem que estar com a gente, né? Pessoas que façam sentido, pessoas que agreguem valor pra gente. Pessoa que fofoca, falar mal dos outros, falar mal da empresa, ficar reclamando o tempo todo. Não dá uma preguiça dessas Morro pessoas? de preguiça. Então a gente tem que procurar gente que esteja pra cima, que esteja com bem, gente que esteja com vontade de trazer amor pras relações, não ódio. Quando você vai também toda de você rosa? gostou? Eu toda trabalhada de rosa. Toda com no strass, alfaiate. Nesse meu look maravilhoso da Diferente Modas. Loja de Poços de Caldas, na rua Rio de Janeiro. Segue o Instagram, @Diferente Modas. Também store aqui de Poços de Caldas. Kênia, meninas, um beijo pra vocês que eu adoro. E não se esqueçam de seguir o nosso canal. Ativar o sininho. Que jeito você ativa o sininho, P.O.? Sim, Você tá tão comportado ultimamente, né? Que Tô eu tô dando nada, tô conta de comportada você. como, mas um pouco eu fico pelada na frente do entrevistado, Daniel, meu Pelo amor Deus de do Deus, céu. se controla, porque senão ele vai ter preguiça de você. Ele vai, não, preguiça não, ele pode virar um ranço de mim. E aí, quando essa preguiça vira ranço, como que a gente faz pra conseguir se controlar? Afasta. Aquilo que não te faz bem, afasta. Simples assim. Só afastar. Afasta. Aquilo que não te. gente. Aquilo que é tóxico, relações tóxicas, pessoas tóxicas, dispensa. Ô, Daniel, e é muito legal a gente falar sobre isso, esse movimento, né? Que graças a Deus o mundo vem vindo aí de evolução, cada vez mais as pessoas buscando autoconhecimento e identificando. E você disse muito sobre ter essa consciência do que você tá sentindo,
de que sentimento que é esse, de dar os nomes, acolhê-los e seguir de uma forma diferente. E aí, né? Você acha que estamos caminhando para bons, para um futuro melhor aí, na questão de autoconsciência, das pessoas refletindo, entendendo o que elas querem realmente? Ó, tudo bem, hoje eu tá com preguiça, mas amanhã vai ser um dia melhor. Ou, ai, hoje eu não vou levantar da cama, não dá. Mas amanhã, quem sabe? Eu acho que sim. A gente vem de uma sociedade, de um pensamento positivista, onde a relação é de causa e efeito. Eu faço tal coisa, tenho tal resultado. Se eu me esforço tanto, eu deveria ganhar tanto. Sei lá. É tudo relacionado nessa visão reduzida, de troca e de causa e efeito. Tem um pensamento que ele não é muito novo, mas ele tem sido mais falado agora, que é o pensamento ecológico. O que é esse pensamento ecológico? É um pensamento onde a gente olha para o todo, a gente entende tudo que está acontecendo. Quando eu estou em sala de aula, eu explico para os alunos assim: você já deitou embaixo de árvores, né, e ficar olhando para o céu? Você vê que as árvores são as mesmas, mas percebe como as copas vão encontrando o seu espaço, o seu jeito de ser ali em busca do sol? E é isso que a gente está fazendo. A gente está percebendo que cada vez mais as pessoas estão interessadas em buscar esse autoconhecimento, saber exatamente o que te faz bem e o que não faz, para ela poder seguir o caminho dela com um pouco mais de tranquilidade. Então, a gente tem aí nos últimos 10 anos, cada vez mais pessoas procurando a psicologia, a terapia ou os tratamentos, né, relacionados à mente, não só em caso de doença, mas também para saber como que eu posso me potencializar, qual carreira que de fato vai me trazer o bem-estar, a qualidade de vida que eu desejo. Então, sim, cada vez mais as pessoas têm saído desse mundo mecanicista, dessa produção, para se perceber, se reconhecer e ela ter uma qualidade de vida melhor. Então, eu acho que isso tem uma tendência que está aumentando, sim. A gente vê isso acontecer em várias áreas, né? As próprias empresas, as grandes empresas já estão fazendo. A gente já está vendo empresas na Europa com 4 dias de trabalho e aumentando um dia ali no final de semana. Horários de cumprimento de carga horária alternativos. Agora, com a pandemia, a gente veio com a questão do home office. Eu presto serviço para algumas empresas e o que a gente está percebendo? Muita gente que trabalha 3 dias na empresa, 2 dias em casa e com um horário em que a pessoa tem que entregar. O horário é dela, ela faz o horário. Ela tem que entregar na semana o trabalho ali, a atividade. Então, isso é uma tendência, porque as empresas estão percebendo que segurança emocional no ambiente de trabalho dá resultado para a empresa também. Gente, né? Emocional é tudo na vida. Agora, o P.O., só continuando nessa questão aí, eu falo que quando a gente sentir preguiça de qualquer coisa, é aquela hora que você vai ativar alguma coisa, tipo, olha, isso... Às vezes eu tô com preguiça de trabalhar, porque talvez esse trabalho não tá me fazendo tão bem. Talvez eu tô com preguiça dessa pessoa. Olha, essa pessoa talvez não tá muito conectada com a tua energia. Reavaliar, né, certas situações. Ela pode fazer a gente nos questionar? Eu acho que a gente tem que sempre dimensionar bem o que é aquilo que a gente está sentindo. Eu tô sentindo preguiça porque eu tô cansado, eu tô vindo de uma semana muito puxada, é cansaço, vamos descansar o final de semana. Ali, né? Identificar o que tá acontecendo. Agora, se chega no domingo à tarde, domingo à noite, o corpo já começa a ficar cheio de maneirismo. Você já tá ali passando mal, porque no outro dia vai ser segunda-feira, essa preguiça da segunda-feira, eu acho que a gente tá com um problema, hein? Eu acho que quando eu vejo, né, às vezes as pessoas falando sextou, quintou, eu falo, nossa, que pena, essa pessoa está fazendo uma coisa que ela não gosta. Porque se ela estivesse fazendo uma coisa que ela gosta, ela não estaria falando isso. Ela fala assim, nossa, que pena que chegou o final de semana. Ou eu quero continuar fazendo isso. Porque quando a gente está numa atividade que é prazerosa, ela todo dia, ela é gostosa, independente do dia da semana. Então a gente tem que entender o que está fazendo mal. E aí é dimensionar bem o que a gente está sentindo, né? Para a gente poder tomar boas decisões a nosso favor.
usar isso a nosso favor, Você levou um né, tapa gente? na cara agora? Eu levei ou você dos já? dois lados. Ele bateu na esquerda e viria à Então direita, ele vou repensar acertou. minha vida inteira depois deste programa, tá? O que a gente tem que fazer, né? É o mínimo que a gente tem que fazer. Lá em Não casa é? tem essa preguiça, nossa, E, não, que não tá sendo vamos, bom pra vamos à gente. vida, vamos E à começar a agir, né? Sabe o que me deixa muito feliz quando eu quê? venho gravar esse podcast? Ai, eu também. Ah. E aprender sempre um pouco mais a respeito de coisas que a gente convive sempre. E às vezes, na correria do dia a dia, ou por falta desse momento de preguiça nossa que a gente tem que ter, a gente não consegue avaliar, não é verdade? Não é? Daniel, qual a mensagem que você deixa pra quem tá acompanhando a gente, os nossos exagerados, falando um pouquinho sobre a preguiça, sobre essa reflexão aí, que, olha, me deixou bem cafefada, viu, gente? Eu não quero ter preguiça mais. Nem eu. Se você tá com preguiça é porque você não tá fazendo aquilo que de fato tá te dando total prazer, que tá te motivando de fato. Então, avalia bem, né? Você usou essa palavra agora, eu acho que a avaliação é sempre importante. Tá sempre se reavaliando e vendo o que eu tô fazendo, as atividades com as quais eu estou envolvido, elas estão sendo prazerosas, elas estão sendo legais para mim. Porque quando a gente tá fazendo aquilo que faz sentido, né? Aquilo que dá tesão na gente, que a gente quer, a gente faz, não tem preguiça, né? Aí você vai dimensionando, vai reavaliando e vai direcionando a sua vida. Até porque gente é para ser feliz, gente não é para ser mais ou menos, gente não é para ser para baixo. É isso, Se a preguiça, sempre. então, era um problema pra você, hoje acredito que ela não vai ser mais, depois desse papo super interativo e interessante, né? Que a gente pôde lidar com essa situação mais frente a frente. E a gente aprendeu também um pouco, né, Amanda, a avaliar até onde a gente deve ir com isso. Porque Com tudo certeza. tem os dois lados, não é verdade? Daniel, tem aquela parte boa, onde a gente aprende a usar isso a nosso favor. E também a parte ruim, que se a gente não tiver um controle, a gente sai totalmente do eixo. Não é isso? Perfeito, é isso. Sempre fazendo essa autoavaliação para você poder ir para a autorrealização. E pra quem não conseguir Arrasou. se autoavaliar, como acha você, Daniel, nas redes sociais? Pra quem precisar dessa Ajuda o mundo, a sociedade, pelo amor de Deus. É bem facinho, é só procurar Psi Daniel Furtado. PSI de psicólogo, Psi Daniel Furtado. É só acessa o Instagram lá que é facinho. Daniel Furtado. Amém. Então pega a nossa caneca do exagero, vamos brindar Brindar! este programa. Ai, que sucesso, delícia! gente! Daniel, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso último episódio da primeira temporada ainda. Provavelmente, se Deus quiser, vai vir muito mais por aí. Amamos falar sobre os 7 pecados capitais com todos vocês que acompanharam esse programa de gente louca, exagerada. Mas é pra isso mesmo que a gente tá aqui, com gente verdadeira, que sempre gosta de falar de todos os assuntos. Então, gente, obrigada. E já tem muito mais, P.O. Um Love beijo you, pra vocês, tá? love you, E gente. nos próximos programas venha de roupa. Virei de roupa e vou vir deixando todos os meus pecados capitais em casa. Gente, a gente já deu uma evoluída. Já falamos muito sobre todos os pecados aí, refletimos sobre eles, ajustamos aí o nosso, né, o nosso yin yang e vamos seguindo para próximos temas. O que será? O que será? O que será? Até Promete. a próxima! Tchau! Exagero!